Sejam bem-vindos a mais uma aula de redação com o professor Jordano Valente. Estamos tratando de dissertação para o Enem 2020 e hoje estamos falando nessas videoaulas sobre a grade de redação, a grade de correção de quem faz a redação desse Enem. Tivemos a videoaula 1 e estamos iniciando agora a videoaula 2, continuando o nosso assunto. O primeiro falou especificamente sobre a estrutura da redação, sobre o que é dissertação e como você faz para não tirar a nota zero. E principalmente abordando a questão da fuga do tema, como você não deve fugir ao tema. E hoje vamos continuar. Primeiro revisando as competências novamente, assim como na videoaula 1, as competências que são cobradas na grade de redação, a competência 1 até a competência 5, cada uma vale 200 pontos, totalizando 1000 pontos. Então, nós temos a competência 1, demonstrar domínio da modalidade escrita formal de língua portuguesa. A 2, que está relacionada à proposta da redação. A 3, selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. É quando você vai organizar seu pensamento e apresentar os seus argumentos. A 4, conhecimento linguístico necessário, ou seja, seu domínio estrutural de texto, vem seus conhecimentos sintáticos. E a competência 5, que é a sua proposta de intervenção, a sua conclusão, como é que você vai resolver esse problema. Beleza. Então vamos falar hoje de cada uma dessas competências, desde a primeira até a quinta, ok? Na competência 1, o que eu tenho que lembrar? Ela vai trabalhar, ela vai analisar, ela vai avaliar a norma culta da língua portuguesa. Quando eu falo em norma culta, está associado também à fonética. O que eu tenho que lembrar, Jordano? Que eu vou avaliar a grafia, ou seja, a qualidade da sua letra, a ortografia, se você está escrevendo corretamente aquela palavra, que é um caso muito comum nas redações de quem está concluindo o ensino médio. Existe um grande déficit no alunado brasileiro com relação à escrita, devido a estar muito habituado com corretores digitais. Quando você usa o seu celular, você acaba se viciando, perdendo o interesse em pesquisar e saber como é que se escreve uma palavra. E isso acaba acontecendo quando você produz uma redação, porque você não vai ter recursos digitais para lhe auxiliar naquele momento. Também entra a questão de sinais de pontuação. As pessoas esquecem muitas das vezes como é que se usam os sinais de pontuação, colocam um texto sem vírgulas ou sem pontos, não definem parágrafos. Então, tudo isso vai recair nessa primeira competência. Tá? Pontuação e acentuação, que é uma outra coisa que mudou muito a acentuação, principalmente depois do novo acordo ortográfico, em que palavras deixaram de ser acentuadas, outras passaram a ser. E aí para muitos alunos ficou uma confusão, mas eu digo que para quem ficou com essa confusão foi porque não procurou estudar as regras. Porque para aqueles que vieram, que são alunos ou ex-alunos do final da década de 2000, que foi quando surgiu o acordo ortográfico, isso poderia ser até uma desculpa, era recente. Já estamos em 2020, já se passaram 20 anos. Então, do acordo ortográfico, que surgiu em 2007 para 2008, já se tem quase 12 anos. Então já tem tempo suficiente para todo mundo entendê-lo, avaliá-lo e saber usar. Então, aqui estão os itens, cada uma das competências, você tem de 0 a 200 pontos, numa escala de 6 possibilidades de pontuação, de 0 a 200. Então, de 40 em 40 pontos,
você vai estar numa dessas escalas. De 40, 80, ou 120, ou 160, ou 200. Dependendo do que você produziu naquele texto, vai pesar, né, vai se ver o todo e analisar o quanto você se encaixa. Né? Se você tem uma boa escrita, né, sabe utilizar palavras que não são comuns no dia a dia, mas que você mostra um conhecimento correto do uso daquela palavra, sabe escrevê-la, pontuou adequadamente o seu texto, soube acentuar, não teve erros. Então você vai adquirir 200 pontos. Mas se você errou drasticamente no seu texto, há muitos erros ortográficos, você usou palavras de baixo calão, usou apelidos, usou jargões, usou gírias, escreveu como você costuma escrever na internet, tudo isso vai ser avaliado negativamente. E quando tem um grande índice de repetições dessas palavras, você vai tirar de 80 pontos para baixo. De 80 ou 40 ou 0. Vai depender do quanto você utilizou isso no seu texto. Ok? Competência 2. Que está relacionada diretamente ao tema. Então, toda redação, toda dissertação, né, do Enem ou outros concursos que cobrem redação, concurso público, por exemplo, a segunda competência é que está relacionada se você entendeu a proposta daquele tema. Porque quando você começa a fugir do tema, que foi o nosso assunto da aula anterior, isso compete diretamente a essa competência aqui. Está relacionado diretamente a ela. Então, por exemplo, você apresentou o assunto tangenciando o tema, ou seja, colocou lá uma ideia sobre o tema, mas não falou muito superficialmente, né? Ou demonstra domínio precário do texto dissertativo e argumentativo com traços constantes de outros tipos textuais. Então, em vez de você fazer uma dissertação usando esse tema, você usou como se fosse um poema para poder explicar melhor aquele assunto, um exemplo. Então, isso faz com que você tenha, por exemplo, 40 pontos, que é a pontuação mínima depois do 0. Já, se você desenvolver bem um tema por meio de argumentação consistente, ou seja, organizou bem as ideias, soube justificar essas ideias, a partir de um repertório sociocultural produtivo, ou seja, você tem contextualização, você soube envolver situações do seu dia a dia ou do dia a dia que acontece para toda aquela nação, ou de fatos que você tem conhecimento através de canais ou canais oficiais de informação e confiáveis, claro. Então isso vai lhe garantir os 200 pontos. Então tudo vai depender de como você compreendeu esse tema e como você o trabalhou na sua dissertação. Então, você não entendeu direito, não absorveu direito a ideia do que se passa no tema, você vai ser muito prejudicado nessa competência. Na competência 3, eu costumo dizer que ela é a competência crítica. Crítica com um sentido ambíguo, né? No primeiro sentido, né, porque trabalha a crítica, né? A sua crítica, a sua linguagem na dissertação, né? É onde você também vai ser avaliado quanto à sua tese, né? Você leu, você entendeu o tema, então já sabemos que você tem que criar a sua tese. E quando você cria a sua tese, você vai conseguir produzir a sua redação. Sendo que essa redação que você vai produzir, essa dissertação, tem que ter um teor, uma linguagem crítica, e você tem que saber organizar as ideias e argumentá-las, justificá-las, não apenas citar. Também falamos sobre isso na aula anterior. Você tem que aprender a argumentá-las, você tem que aprender a defender essas ideias. Então, a competência 3, ela pode ter o outro sentido, né, que eu não cheguei a falar ainda, né? Ela pode ser uma crítica, né? Ela pode ser também pode ter uma visão crítica com relação a quanto você tem noção sobre o assunto, e crítica também no caso de você não saber argumentar, não saber o que colocar no seu texto.
Às vezes você cita situações dentro do seu texto, mas não sabe justificar. Você não coloca, né, o seu pensamento, né, a sua defesa. Então isso vai... Esse daqui, a competência 3 é como se fosse o centro nervoso da sua redação. É o que justifica a técnica dissertação. Então, dissertar é defender um ponto de vista. Então, a competência 3 é como se estivesse relacionada diretamente à técnica dissertação, em que você precisa apresentar um texto crítico e argumentativo. Então, quando você só circunda, você só cita, você não defende a sua ideia, você não apresenta fatos, você não relaciona o dia a dia, você não coloca contextos plausíveis que estejam relacionados ao tema, então você vai estar ferindo aquilo que pede esta competência número 3. Ok? Para você chegar aos 200 pontos dela, repara, apresenta informações, fatos e opiniões relacionados ao tema proposto de forma consistente e organizada. Não pode ser só apresentada a ideia, ela tem que ser consistente, ela tem que seguir uma linha de raciocínio de uma forma organizada. Configurando a autoria, ou seja, quem deu essa ideia, quem organizou isso, em defesa de um ponto de vista. Para que foi feito isso? Quem e por quê? Para quê? Sempre coloque isso em xeque no seu pensamento, que vai facilitar a organização do seu texto. Ok? Na competência 4, vamos dizer que é o esqueleto. Nós vimos o centro nervoso, competência 3, vamos dizer agora que vamos falar do esqueleto da sua dissertação, que é coesão e coerência. Então, coesão, não vamos esquecer, tem a ver com a estrutura do texto. Ele tem parágrafos, as palavras estão bem articuladas, estão sendo bem utilizados os conectivos, as conjunções ou preposições, juntamente das pontuações. Aqui tem uma mesclagem, né, da competência 1 com a competência 4, né, em que o uso de preposições junto com a pontuação vai fazer uma diferença na elaboração do seu texto, né, principalmente com relação à coesão. E a coerência com relação ao sentido. O seu texto está com ideias bem organizadas de forma a produzir um sentido coerente, um sentido literal, que se faça entender a sua argumentação, aonde você quer chegar. Olha lá, quando você não sabe direito, aí você articula as partes do texto de forma precária. Você pega como se fosse uma coxa de retalho, você pega um pouquinho dali, um pouquinho daqui e tenta juntar tudo. Essa coxa de retalho vai lhe render no mínimo 40, no máximo 80 pontos. Porém, se você articula bem as partes do texto e apresenta repertório diversificado de recursos coesivos, você apresenta uma boa noção do emprego, né, das orações subordinadas ou das orações coordenadas através das suas conjunções, isso vai lhe garantir uma ótima pontuação nessa competência. Então, aquilo que você foge, parece o diabo foge da cruz, quando você vê em língua portuguesa, a sintaxe, concordâncias, regências, orações subordinadas, orações coordenadas, a aplicação delas vai ser cobrada nessa competência aqui, na competência 4. Ok? Resumindo, na elaboração da redação, você deve evitar, eu não estou mais falando só para fugir do tema, é sobre a redação como um todo. Sequência justaposta de palavras em períodos sem articulação, sem conjunção, sem conectivo. Você coloca frases curtas, uma junto da outra, mas sem uma pontuação, sem uma ligação entre elas, ou seja, um texto sem sentido, sem coerência. A ausência total de parágrafos na construção do texto. Muita gente esquece desse pequeno detalhe, quer fazer um texto único. Gente, vocês viram desde a primeira aula. Nós sabemos que toda produção textual ela consta de introdução, desenvolvimento e conclusão. São 3 partes, não quer dizer que sejam 3 parágrafos.
Mas você já sabendo dessa prenúncia de 3 partes da redação, não há lógica em fazê-las todas unidas num único parágrafo. Tá? Então tome muito cuidado com esse item, segundo item. Terceiro, emprego de conector, preposição, conjunção, pronome, advérbio, locuções, que não estabeleça relação lógica entre os trechos. Às vezes, tem gente que ouve muito isso do professor de redação, do professor de português, que você tem que saber utilizar os conectivos, e aí você vai utilizando. Não, tem que colocar aqui porque o professor falou, tá, vou colocar, vai ficar bonito. Não se trata de beleza, se trata de sentido, se trata de estar bem articulado. Se trata de você ter conhecimento de quando e onde você deve utilizar essas articulações, e não de forma imprudente. Tá? Não se preocupe apenas em deixar o texto bonito. Ele conta? Conta, não vou negar. Porém, saber o significado é muito melhor. Garante uma melhor nota para você. Não adianta você conhecer palavras bonitas se você não sabe como usá-las ou quando usá-las. Então é mesmo que nada. Ok? Então, se você não tem o domínio, tudo bem, ninguém vai lhe cobrar. Você fale um português culto, né, quase erudito. Mas que você saiba pelo menos usar as básicas, já está de bom tamanho. A última. Repetição ou substituição inadequada de palavras sem se valer dos recursos oferecidos pela língua. São as redundâncias. Né? Você repete uma palavra 2, 3 vezes no mesmo parágrafo. Isso se repete nos outros parágrafos através de outras palavras. Quando você sabe que existem pronomes, né, que a função deles é substituir o sujeito. Sejam eles do caso reto, oblíquo, possessivo, relativo, que são os mais utilizados, né, indefinidos. Então, quando você sabe bem a articulação disso, ou dos advérbios, isso vai fazer o seu texto ficar mais coeso, mais organizado. Claro, garantindo uma melhor nota. Agora vamos a cereja do bolo, né? A competência 5. Aquela que justifica tudo o que você fez até agora. A conclusão. Então, quando você apresenta a proposta de intervenção vaga, precária ou relacionada apenas ao assunto, ou seja, uma proposta de redação, e assim, muito sucinta, muita pouca explicação de como deve ser feita aquela proposta, né? Muito vaga. Apresentou, mas vaga. Então você ganha 40 pontos. Agora, se você elabora muito bem, né, uma proposta de intervenção detalhada, então vamos lembrar, para ter uma proposta detalhada na sua conclusão da dissertação, você não pode se limitar em dizer apenas o que é que tem que ser feito. Não o que apenas, mas por quem vai executar isso e como vai ser feito isso, que é a justificativa. Se essas 3 palavras não estiverem presentes, interrelacionadas no seu texto de conclusão, você vai perder essa competência. A conclusão é o último parágrafo. Tem gente que nem faz o último parágrafo, então automaticamente já perde 200 pontos. Então lembre, você tem um total de 1000 pontos. Para passar num curso de nível superior, a pontuação mínima, que é voltada para cursos principalmente de licenciaturas, você tem que ter pelo menos 700 pontos. 600, poucos casos, 600 e pouco pontos. Mas perceba, se ao não fazer a conclusão da sua dissertação, você já perde 200 pontos. Então de 1000 já cai para 800. 800 pontos você não passa em direito, não passa em medicina, não passa em muitas engenharias. Não passa.
pode passar em licenciaturas, mas esses cursos mais concorridos, fisioterapia, né, das licenciaturas, a mais concorrida é a educação física. Também fica difícil passar em algumas universidades públicas. Então, não deixe de fazer sua conclusão. Tá? Você tem que batalhar para nunca zerar nenhuma dessas competências. Nenhuma. Para você ter uma chance real de passar no seu curso, tente sempre fazer entre 120 e 160 pontos em cada uma dessas competências. Menos do que isso vai ser arriscado. É uma dica que eu dou para vocês. Ok? Ao elaborar sua proposta, procure responder as seguintes perguntas. Isso quando você está na sua conclusão. O que é possível apresentar como proposta de intervenção para o problema? O que é possível? Preste muita atenção, né, no detalhe dessa palavra nessa pergunta. O que é possível? Há muita gente que faz dissertação e apresenta ideias de conclusão que são tópicas, que não tem como ser realizadas. Pode até resolver o problema, mas não tem como ser executada, então não é válida, gente. Você tem que apresentar uma ideia plausível, concreta, que possa ser feita pelo homem. Ok? Isso não pode deixar de faltar na sua conclusão. Segunda, quem deve executá-la? Esse quem, gente, não está referindo-se apenas a você. Se você pudesse incluir, mas não, claro, colocando eu na sua dissertação, mas se você é capaz de fazer essa execução, então significa que a população pode ter a sua fatia de contribuição na solução desse problema. O que eu quero dizer? Muita gente peca na conclusão porque quer colocar a culpa sempre no governo e só o governo tem que resolver o problema. O governo está no serviço? Sim, vocês estão certos. Porém, ele não é o único. A cidade está cheia de lixo, por exemplo. Foi o governo que colocou o lixo ali? Foi ele que sujou sua rua? Estou dando um exemplo para vocês. Foi o governo que chegou e poluiu o seu rio? Às vezes pode até ser. Mas não é a grande questão. Normalmente é a própria população que erra. Então é bom você pensar em como a sociedade civil pode resolver esse problema. Uma ONG, uma instituição governamental, tipo como uma apoiadora, pode. Empresas privadas, pode. A sua escola, pode. A sua família, pode. São esferas da sociedade. Então, para responder essa segunda pergunta, quem deve executá-la, nunca coloque apenas o governo. Se puder não colocar, é até melhor. Coloque as outras esferas, coloque aquilo que uma pessoa comum possa fazer. Ou seja, uma solução viável de baixo custo. Ou seja, possível. Terceira, como viabilizar essa proposta? Como eu acabei de falar na 2, né? Vamos pensar numa proposta que seja de fácil execução, de baixo custo. O país está em recessão, como muitos outros no mundo. Então não é bom pensar em soluções que vão ter um custo muito alto e poucos vão poder executar, ou não vai ser o suficiente para toda a população. Você tem sempre que pensar que todos vão receber aquela solução. Todos merecem receber aquele direito. Ok? Quarta, qual efeito ela pode alcançar? De preferência que solucione o problema, senão pode ser um processo gradativo. A sua proposta, com o tempo, vai chegar no objetivo, mas não é um feito imediato. Mas se você souber justificar isso na sua conclusão, tudo bem. É um efeito dominó, é um efeito que vai durar fases. Então, se você explicar isso direitinho, também vai ser aceitável. Que outra informação pode ser acrescentada para detalhar a proposta? Ou seja, você tem uma proposta, eu quero despoluir os rios, então eu vou fazer uma campanha publicitária. Beleza, isso daí é um tipo de solução. Quem vai fazer isso? Uma agência de publicidade, um exemplo. Tá, só ela? Não, a população também. As escolas também podem conscientizar os alunos. Vamos fazer uma ação solidária.
Vamos tirar um dia para pegar os alunos, ir até a praia e ensiná-los como não poluir a nossa praia? É uma ação? É. Vai ter custo? Não. Vai ensinar? Vai conscientizar? Vai. Então isso daí vai ser uma outra informação que você vai acrescentar à sua proposta, à sua conclusão. Né? Que ensinando, você conscientiza a pessoa a não errar novamente, ou seja, a tendência de continuar ou se repetir aquele erro diminui drasticamente. Então uma coisa leva a outra. Se você pensar em algo assim, com certeza você vai chegar nos 200 pontos e possivelmente no 1000 no valor total da sua dissertação. Ok? E o principal na conclusão. O que é considerado desrespeito aos direitos humanos? Isso já está presente até no tema, quando você faz a redação do Enem. Essa questão dos direitos humanos é cobrada na redação do Enem. Ela não é obrigatória em todos os concursos, gente. Tá? O Enem pede isso no seu tema. Então, se pede no tema, você tem que apresentar algo que esteja relacionado a esse tema. Então, como é que eu incluo os direitos humanos na minha conclusão? Pode-se dizer que determinadas ideias e ações serão sempre avaliadas como contrárias aos direitos humanos, tais como defesa de tortura, né? Não, tem que torturar aquela pessoa para conseguir a verdade e ela aprender a lição. Mutilação, vamos cortar um dedo para ver se ele aprende, igual como antigamente faziam na China, nos países do Oriente. Uma execução sumária e qualquer forma de justiça com as próprias mãos. Ele matou minha família, eu vou matar a família dele também. Vai resolver o problema. Isto é, sem intervenção de instituições sociais como a justiça, devidamente autorizadas, governos, autoridades, as leis, por exemplo. Incitação a qualquer tipo de violência motivada por questões de raça, etnia, gênero, credo. Incitação a qualquer tipo de violência. A gente viu muito isso ultimamente, recentemente, com relação aos casos de racismo nos Estados Unidos, em que a população saiu às ruas em forma de protesto. Sair em forma de protesto não é uma forma de violência. O problema é quando há pessoas que se utilizam desse protesto para promover atos de violência. E é isso que a gente não deve defender. Defender fazer protesto na rua, um protesto verbal, um protesto presencial, pode, não é errado, a Constituição brasileira permite isso. O problema é quando você usa essa ação para promover vandalismo, promover violência na população. Aí desconfigura todo o propósito do que você quis fazer. Explicitação de qualquer forma de discurso de ódio, né, voltado para grupos sociais específicos. E isso daí já é uma coisa comum de acontecer num protesto, discurso de ódio. Prestar atenção em quem está tomando a frente daquele protesto, né, das palavras, do discurso que estão sendo empregados para que não incitem a população a se tornar violenta. Às vezes o ato de protesto ele é justo, ele é benéfico, como forma de conscientização e mostrar que a população não é cega e que está vendo aquele erro. Tudo bem até aí. Mas, dependendo de quem está à frente, quem está puxando aquele protesto, e aí começa a colocar palavras de ódio, que o governo tem que pagar, que os policiais que estão fazendo esses crimes têm que pagar, têm que ser presos ou têm que morrer pela população, isso não pode acontecer, gente. São esses atos que ferem os direitos humanos, é isso que você não deve colocar na sua conclusão da sua dissertação. Ok? Para avaliação da redação, são considerados os seguintes princípios norteadores dos direitos humanos. São 7. Dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, o Estado é leigo, ele não defende uma única e somente uma religião, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade, sustentabilidade socioambiental. Então isso são considerados direitos humanos. Quando você fere qualquer um desses,
está ferindo esse termo. Logo, a sua redação vai perder drasticamente uma pontuação importante no final. Então, tome cuidado com isso, espero que esteja claro agora, né, o que são os direitos humanos, o que você não deve acrescentar negativamente com relação a ações humanas. Tá? Então tome muito cuidado a principalmente não incitar violência dentro da sua dissertação. Atos desumanos. Ok, gente? Vamos ficar por aqui. Eu espero que eu tenha contribuído um pouco mais para você conseguir chegar à tão sonhada nota 1000 na redação do Enem. Até a próxima.